Educação à distância, mudando realidades. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à nossa disciplina de Direito do Estado e à nossa última aula, a sexta aula. E vamos conversar hoje sobre direitos políticos. Eu sou o professor Tiago Lopes de Aguiar e vou iniciar agora minha audiodescrição. Eu sou um homem de cabelos curtos, pretos, estou utilizando um terno de cor escura, por dentro uma blusa branca, minha cor da pele é parda, utilizo óculos, estou também trajando aqui uma calça jeans e também sapatos sociais na cor marrom. Estou gravando aqui do estúdio do IFRO, Zona Norte, e aos fundos nós temos uma parede branca com pontos cinzas conectados e com os dizeres EAD mudando realidades. Pessoal, vamos lá agora conversar aqui sobre direitos políticos, né? É a nossa sexta e última aula, gente, dentro da disciplina de Direito do Estado, tá? Então, eu espero que você tenha chegado até aqui, né, com muita força e garra, para que a gente consiga agora terminar o nosso conteúdo aqui da nossa disciplina, tá? Já convido você aqui no slide para a gente poder observar o nosso primeiro item, né? Direitos políticos. Dentro de direitos políticos, o que nós vamos começar a estudar aqui, professor, hoje? Vamos falar aqui, ó, o que é esse direito político, professor? Qual é a ideia, né, do direito político? É um instrumento, né, por meio do qual que a própria Constituição Federal garante o exercício da soberania popular. Olha que palavrinha legal aí, ó, soberania popular. Atribuindo o quê? Poderes, né? Qual é a ideia da soberania popular, professor? O poder para o cidadão interferir o quê? Na condução da res pública, da coisa pública, né? De forma direta ou indireta. Então a ideia aqui, gente, é o quê? É o próprio cidadão, né, atuar, né, nesse meio, né, com relação ao quê? A coisa pública. Tá? E como é que ele consegue atuar nisso? Né? De forma direta ou indireta, né? Por meio de representantes, não é isso? Então, é interessante uma passagem na Constituição, lá no parágrafo único do artigo 1º, gente, ó, da Constituição. Ela nos traz o seguinte, ó, que todo poder emana do povo. Olha aí a soberania popular. Que o exerce por meio do quê? De representantes eleitos ou diretamente nos termos, né, da Constituição Federal. Então, tem situações que vai ser de forma indireta ou direta. Vem aqui comigo, gente, olha, quando você falar, né, de direitos políticos, tem que lembrar da soberania popular. E lembrar daquela passagem, né, que todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes, né, ou, né, também diretamente por meio, né, de situações já previstas na própria Constituição Federal. Tá bom, gente? Vem aqui comigo agora no slide, vamos continuar. E aí, dentro desse contexto, né, dos direitos políticos, nós temos que entender o que é o sufrágio, né, o voto, né, que pode ser direto ou secreto. Eu trouxe para vocês aqui, né, essa ideia aqui, né, dessas terminologias que são muito importantes para a gente, tá? Então são formas de exercer a soberania, né, o sufrágio, o voto, né, e o escrutínio, tá? E a gente vai conversar sobre eles agora. Primeiro vamos começar pelo sufrágio, né, que é o quê? O sufrágio universal é o direito de você votar e também ser votado. Então você pode ser um eleitor ou um candidato, né, nesse meio político, por exemplo. E o voto, né? Como é que você vai exercer esse teu direito? Por meio do voto. Que aí você exerce o quê? O sufrágio. De você se colocar à disposição para votar em você ou de você realmente votar ali em algum candidato. E esse teu voto, por sua vez, né, ele pode ocorrer de maneira pública, pode ser um voto público ou secreto. Tá? No nosso caso aqui, geralmente é o quê? Né? Tem situações que é público, né? Mas não é nessas eleições aí que a gente está acostumado a ver. Né? São questões mais voltadas lá para o Congresso, né? Mas tem o voto, o nosso voto o quê? O nosso voto é secreto, né? É tanto que a gente está colocando aqui no caput, aqui logo no começo aqui da nossa discussão, ó, voto direto e secreto. Então, gente, olha só, vem aqui comigo, ó, alguns exemplos que a gente vê no nosso cotidiano, né, com relação à questão do voto. Você lembra lá que existe uma regra, né, que quando você vai votar lá na urna eletrônica, você não pode pegar e tirar foto, levar o teu celular, né, para filmar você votando. Aquilo lá, né, é proibido por quê? Porque você está infringindo, né, esse direito constitucional do voto secreto. Né? Tudo bem? Você pode sair por aí falando em quem você votou, não tem problema. Agora, no momento de você votar ali, você tem que garantir o quê? Que o voto seja secreto. Né? Senão você estaria contrariando os dizeres da Constituição. Tá bom? É um exemplo bem prático aí. Tá? Volta aqui comigo no slide. Quando você está falando da soberania popular e a forma como você exerce isso, tem que ser falado o quê? No sufrágio,
tem que mencionar a questão do voto e também tem que falar se o voto é secreto ou é. Vamos avançar aqui agora para entender o quê? A capacidade eleitoral ativa, vou avançar de novo aqui, ó, né? E a capacidade eleitoral passiva. Vamos conversar sobre as duas agora, tá? E o que é isso? Vamos começar com a ativa, tá, gente? A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, né? Todos nós temos esse direito, né? Da capacidade de ser eleitor, da alistabilidade. Você vai se alistar como eleitor para poder votar, né? Só que detalhe, gente, tem alguns pressupostos aqui, né? Tem alguns requisitos, né? Então, por exemplo, ó, o alistamento eleitoral. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Que nós temos que ter antes de votar é o que, gente? Né? O título de eleitor. Quando você tira o título de eleitor, você está se alistando, né? É a questão da alistabilidade. Ó. Você está cumprindo os requisitos para poder ter o título e, né, ter a capacidade de voto, né? Tem que ser brasileiro, ó, nacionalidade brasileira. Tem que ter uma idade mínima também de 16 anos, tá? E não ser conscrito, né? Estar em alistamento lá, ó, militar obrigatório. Então quem tem que se apresentar obrigatoriamente, ó, e servir, né? Não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, não pode votar, né? Tá? Não pode ser conscrito. Então, gente, olha só, observem, né? Vem aqui comigo, ó. Observem que nós temos algumas características, né, e exigências com relação à questão do voto. E nós estamos falando aqui da capacidade ativa, né, que a capacidade ativa é aquela capacidade de você poder votar. E aí nós colocamos alguns pressupostos para vocês entenderem, né, de forma geral, quando é que você pode ser um eleitor de fato, né? O que você precisa, né, para poder votar, tá bom? Agora, olha só no slide aqui uma informação importante, tá? Tudo aqui, gente, é uma situação de cobrança em prova, tá? Agora, isso aqui também é legal, ó. Essa tabelinha aqui, ó, né, que é a diferença do voto, né, para quem é obrigado a votar, professor, e quem, né, não tem essa obrigação, que é o facultativo, né? Quem é obrigado a votar? Os maiores de 18 anos, né, e menores de 70. Se você está entre essa idade, homem ou mulher, é obrigado a votar. Tá? Tirando aquela exceção do conscrito e etc. Né? Facultativo, né? Ah, professor, eu voto se eu quiser. Não tem obrigação nenhuma, né? Então aqui é para maiores de 16 e menores de 18, né? Os analfabetos e os maiores de 70 anos. Tá? Então, gente, vem aqui comigo, ó. Se você está dentro dessa faixa de obrigatórios, né? Cumpre com aqueles requisitos que a gente acabou de ver, tá? Você tem que votar. Se não votar, você vai ter que justificar a ausência sua com relação ao voto. E às vezes até pagar alguma multa. Tá? Agora, o facultativo, você vai se quiser. Tá, professor, eu tenho 16 anos, estou com o meu título, cumpro com os requisitos, mas eu não quero votar esse ano. Tudo bem, não tem problema. Tá? Porque no teu caso aí, né, como tem 16 anos ou 17, de 16 até 18, né? Até menor de 18 anos. Não é obrigatório o voto. Tá? É facultativo. Aí você... Professor, eu tenho mais de 70 anos. Eu sei que o meu voto é importante, mas eu não quero votar. Tudo bem, é facultativo. Tá? Agora, de 18 para 70 ali, ó, né, é obrigado. Aí, se não votar, tem que justificar, né, sob alguma penalidade. Tá bom? Em muitos concursos públicos, por exemplo, gente, quando você vai tomar posse, apresentar a documentação para posse, né, você tem que apresentar lá a certidão de nada consta na Justiça Eleitoral. Né? A certidão de quitação eleitoral. Né? Hoje você entra no site lá, né, acho que é do TSE, se eu não me engano, e aí você tira essa certidão. Né? Para você apresentar, né, no ato da tua posse e dizer lá, por exemplo, que você está cumprindo, né, como cidadão, né, com as tuas obrigações. E isso é importante. Tá? Então votar é importante, né, nessa questão de ser obrigatório. Tá legal? Vem aqui comigo, vamos avançar aqui, ó, e falar agora da capacidade passiva, ou seja, de ser votado. Professor, eu quero me candidatar a deputado, a senador, né, não sei, depende da tua situação, a prefeito, tá? E aí você, né, quando fala isso, a gente está discutindo o quê? A capacidade ativa, perdão, a capacidade passiva para você ser votado. A gente está falando aqui da elegibilidade, né, que estabelece as seguintes condições. Quais são as condições, professor, para mim concorrer, né, a uma vaga, né, na política aí, por exemplo, né? Ter nacionalidade brasileira, tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos, por exemplo, né? Tem que ter o alistamento eleitoral, tem que ter o título de eleitor ali, né? Domicílio eleitoral na circunscrição. Não adianta você, sei lá, se candidatar, né, a governador de Rondônia, mas você mora em outro estado, por exemplo. Não dá.
tem que morar aqui no estado de Rondônia, né? Um exemplo, né? Na prefeitura de Porto Velho e você, de repente, capital de Rondônia, né? E morar em outra cidade. Tem que morar aqui na cidade de Porto Velho. A ideia é essa, dependendo, né, do cargo que você está concorrendo, tá? Filiação partidária, tem que ter uma filiação partidária. E idade mínima de acordo com o cargo, né, que você está concorrendo. Tá? Eu vou falar da idade mínima já já. Então vejam, né, gente? Vem aqui comigo, olha só. Falamos aqui basicamente da capacidade, né, ativa, que é você votar naquele candidato. E agora estamos falando da capacidade passiva, de você ser votado. E aí eu destaquei para vocês um detalhe sobre a questão da idade, né? Tá bom? Vamos olhar aqui no próximo quadro, olha só no slide aqui, ó. Olha que interessante. Temos um quadro aqui da idade mínima. Né? Geralmente, quando a gente está estudando para concurso público, o professor fala assim, gente, aqui é um telefone de contato, né? Grava isso como um telefone de contato, 18, 21, 30, 35, né? É um telefone de contato. Para você ser vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos, né? Tá aqui, ó, vereador no mínimo 18 anos. Para você ser, por exemplo, né, concorrer a uma vaga de prefeito, vice, deputado estadual, distrital, deputado federal ou até juiz de paz, tu tem que ter no mínimo 21 anos, ó. Não, professor, aqui no meu caso é governador, vice, né, de estado ou de distrito federal. Então é 30 anos. Tá? E por último sobra o quê? Presidente, vice-presidente da república, né, e senador, que aqui no caso é 35 anos. Voltem aqui comigo, né? Pessoal, essas são as idades mínimas, né, que você tem que ter para concorrer, né, para se eleger ali em um desses cargos. Tá? E aqui fica na memória aquele telefone, né, 18, 21, 30 e 35. Tá? É o telefone de contato aí com relação, né, às idades para concorrer na capacidade passiva ali, né, a um cargo, né, político desses aí que a gente está acostumado a ver. Né? Presidente da República, governador, prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal, tá bom? Então você tem que observar, né, essas questões aí da idade também. E aí, gente, né, dentro desse contexto também é importante nós percebermos aqui que existem dois tipos de consultas populares, né, que a própria Constituição também prevê, que é o plebiscito e também o referendo, né, que também está conectado com essa questão do direito, né, do direito político. Tá? O que é o plebiscito, professor? O que é o plebiscito? Né, é uma consulta prévia. O que é o referendo, professor? É uma consulta posterior. Vejam, né, a principal diferença entre elas está aí. Ó. Plebiscito é consulta prévia, né, e referendo consulta posterior. Olha aqui, quanto material para poder fazer prova, né? Fazer questão de prova para vocês. Ó. Dá para tirar uma questão daqui, no mínimo, né? Então vamos falar do plebiscito um pouco mais. Ó. Consulta prévia que se faz aos cidadãos no gozo dos seus direitos políticos, obviamente, você só pode votar se estiver no gozo dos direitos políticos, né? E ser votado também, sobre determinada matéria, a ser posteriormente discutida no Congresso. Né? E é interessante, gente, ó, no Brasil nós tivemos um plebiscito, né, que está conectado, esse conteúdo do plebiscito aqui, ó, está conectado com a nossa primeira ou segunda aula desse curso aqui, tá? Que aí lá em 1993, olha que a Constituição é de 88, né? Em 1993, lá nos atos das disposições da Constituição, nós temos a previsão no artigo 2º, se eu não me engano, que ele prevê que em 93 teria, né, como teve de fato, o quê? Né, a escolha da forma de governo, poderia ser república ou monarquia. Qual é a nossa forma de governo, gente? República, né? Porque lá em 93 foi escolhido república, tá? E que o sistema de governo seria também, ó, podendo ser o presidencialismo ou parlamentarismo. O que foi escolhido? Presidencialismo. Isso foi por meio de quê? Do plebiscito, gente, que teve lá em 1993. Ó. Olha que legal aí. Professor, e o referendo, que é uma consulta posterior, né, ó, sobre determinado mandamento, né, perdão, sobre determinado ato governamental, né, para ratificá-lo, né, confirmar, né, no sentido de conceder ou retirar alguma eficácia, né? E no Brasil, qual o exemplo de referendo? Estatuto do Desarmamento. Nós tínhamos o estatuto e a ideia era o quê? Né? Era manter ou não manter, né, a proibição do comércio de arma de fogo no Brasil. Né? O que ficou decidido? Que o comércio seria proibido. Tem as suas exceções, né? Mas em regra é proibido. Comércio de arma de fogo. Voltem aqui comigo, gente, olha só. Que interessante a gente lembrar disso aí, né? As consultas populares. Plebiscito antes, né? Referendo depois. Aí o melhor exemplo foi o quê? Né? Tínhamos que estabelecer se
o Brasil iria trabalhar com uma forma de governo república ou monarquia, escolhido república, né, e também um sistema de governo presidencialismo ou parlamentarismo, escolha aqui do presidencialismo. Referendo, né, já vem depois. Tá? Nesse caso aqui do referendo, a gente deu o exemplo, né, da escolha aqui, né, da proibição do comércio de arma de fogo aqui no Brasil, né, já vinculado lá com o Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Então, formas de consulta popular. Né? Vem aqui comigo no slide, vamos continuar aqui com a nossa conversa, né, e falar agora sobre a iniciativa popular. Né? A iniciativa popular, a iniciativa de lei. Né? Então, é um instrumento, né, de participação popular, né, de forma direta. Olha só, a gente não fala sempre de indireta, né? Indireta, voto indireto e tal. Opa, aqui é forma direta. Ó. Que consiste em representação indireta por meio dos nossos representantes. Né? Aqui é uma forma direta. Que consiste em quê? No âmbito federal, na apresentação de um projeto de lei. Né? Para quem? Para a Câmara dos Deputados. Né? Subscrito por, no mínimo, aí tem esse detalhe, gente. Isso aqui, às vezes, o concurso público cobra. Né? Então, ó, tem que ter no mínimo 1% do eleitorado nacional, né, distribuído em pelo menos 5 estados. Dentre esses estados, nós temos que ter no mínimo 0,3% de cada um deles, né, da população que está ali presente naqueles estados. Então, 1%, 5 estados e 0,3% no mínimo de cada um desses estados. Né? Então, gente, olha só que interessante aqui. Né? A iniciativa popular, ela vem ali, né, uma forma de participação direta da própria sociedade, né, no ato de você, né, apresentar um projeto de lei. Tá? Mas assim, não é amplamente utilizado, já tem várias situações já, né, que são utilizadas a iniciativa popular, mas ele não é muito utilizado de forma ampla, porque os nossos representantes, eles também atendem às demandas da própria sociedade. Então, às vezes, um projeto de lei, né, que pode ser feito por iniciativa popular, às vezes uma negociação em conversa com o seu representante lá no Senado, né, na Câmara dos Deputados, né, pode ajudar e colaborar para que o próprio deputado ou senador apresente esse projeto de lei sem ser necessária a iniciativa popular, porque pode observar, dá trabalho, gente. Né? Envolver 5 estados, né, 1%, né, da população eleitoral no Brasil inteiro. Então é um pouco complicado. Né? Então muitas vezes acontece o quê? Um caminho mais curto, né? De você aproveitar o teu representante que está ali no Congresso, por exemplo, né, e já, né, encurtar ali os meios para poder apresentar um projeto de lei, né, que vai trazer benefícios, né, para a sociedade. Tá bom? Então, pessoal, vamos continuando aqui. Agora vamos falar de um detalhe muito importante. Observe o slide aqui, que vamos conversar agora um pouquinho sobre partidos políticos. Né? Dentro desse contexto nosso de estudo, é importante falar dos partidos também. Tá? O que é o partido político? É uma entidade formada por livre associação de pessoas, né? Com uma ideologia em comum, gente, tá? Cuja finalidade, né? As finalidades são assegurar, no interesse desse regime democrático, né? No interesse dessa associação, a autenticidade do sistema de representativo e também defender, né, os direitos humanos fundamentais. Isso aqui é uma previsão, né, dentro ali, né, da lei de partidos políticos, tá? Cada afiliado encontra-se ligado, né, a outro por princípios filosóficos, né, sociais, doutrinários, os quais promete respeitar. Né? Esses pressupostos constituem a lealdade partidária. A gente tirou essa informação aonde? Do TSE. Gente, voltem aqui comigo, olha só. Vejam que a gente está conversando aqui sobre uma coisa bem interessante, que é princípio filosófico. Né? A gente fala sobre princípios sociais, doutrinários, né? Ao qual, né, aquele candidato, por exemplo, né, aquele filiado se compromete. Né? Então, os partidos políticos são esses. Né? Tem esse viés, né, doutrinário. Tá? E cada pessoa vai, né, tem essa liberdade, né, de se filiar ao seu partido que melhor, né, se identifica. Tá? Professor, eu não quero me filiar a partido nenhum, né? Para mim isso aí não é interessante. Tudo bem, não tem problema, né? Você não é obrigado a se filiar a um partido em específico, tá? Mas os partidos existem com essa questão, né, filosófica, tá? E nós temos diversos partidos aí no país, tá bom? Vem aqui comigo no slide novamente, tá? E aí, né, dentro desse contexto, a gente vai conversar também, né, sobre financiamento das campanhas, que é uma coisa que mudou, inclusive, né, recentemente aí. Esse financiamento é o quê? Com relação às campanhas, né? A gente pode destacar as pessoas jurídicas, elas não podem. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó, é que a pessoa jurídica não pode realizar doações, ao contrário de pessoa física. Então isso aqui é uma mudança, né,
que não faz tanto tempo na nossa legislação aí. Então, pessoa jurídica não pode fazer doação, tá? Só pessoa física. No entanto, a maior representatividade do valor destinado, né, ao financiamento das campanhas eleitorais, né, vem da onde? Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFC, né, que foi constituído de dotação orçamentária, né, da União especificamente para isso, que é o fundo eleitoral. Tá? Então, gente, voltem comigo aqui, olha só. Teve uma época, né, que as entidades privadas, as pessoas jurídicas, né, por exemplo, elas poderiam fazer doações para os partidos políticos, por exemplo, para campanhas eleitorais. Né? Isso aí não pode mais acontecer, isso é proibido, né, que isso aconteça. Professor, e de onde vem esse dinheiro, por exemplo, para investir em campanhas? Desse fundo que a gente acabou de falar, que é o fundo eleitoral. Tá? Vem aqui comigo que tem mais, tá? Olha só. Saindo agora para um outro viés, né, nós temos aqui as ações afirmativas. Tá? E tem muita coisa aqui, né, pessoal, que reflete, né, na inclusão das mulheres na política. Tá? E é isso que a gente vai destacar aqui agora. Né? Por exemplo, as mulheres elas devem representar no mínimo 30% das candidaturas dos partidos políticos, destinando-se ainda, né, o mesmo percentual de 30% para o investimento dos valores do fundo partidário voltados para a campanha eleitoral. E ainda 30% também de forma proporcional, né, ao tempo de propagandas gratuitas, né, em rádio e televisão. Então existe né, um viés aqui de inclusão, né, das mulheres na política. E aí estabelece-se aí um mínimo de 30% para isso. Né? Refletindo também, né, no gasto, né, no investimento de valores, né, com campanha eleitoral, e também 30% com relação ao tempo que a gente vê em propaganda, né, gratuita, né, no rádio e televisão, voltada para candidatas. Outra coisa importante aqui também, ó, é que existe, né, uma outra inclusão aqui para pessoas, né, pretas e pardas. Ó. Um viés também de inclusão. Tá? Então 30% dos recursos oriundos do fundo especial, né, e também do fundo partidário, né, destinados às campanhas eleitorais, devem ser aplicados pelos partidos políticos em candidaturas de pessoas pretas ou pardas. Tá? E a gente está falando aqui, ó, como referência Pedro Lenza. Então, mais, né, um critério aqui, né, de ação afirmativa. E tem mais duas aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5%, né, dos recursos, né, na criação e manutenção de promoção e difusão da participação política das mulheres. Tá? Mais um viés aqui também de inclusão das mulheres. Né? Os votos dados a candidatas mulheres ou candidatos negros serão contados em dobro para a Câmara dos Deputados, né, nas eleições realizadas, né, de 2022 a 2030. Estamos dentro dessa aqui ainda, né? Tá vendo? Aplicando-se uma única vez, né? Então, mesmo que a mulher, né, também seja negra, aplica-se aqui, por exemplo, a contagem apenas uma vez em dobro. Não dá para aplicar pelo fato dela ser negra e também pelo fato dela ser mulher. Só uma vez que se aplica, tá? Tem esse detalhe aí. Então, voltem aqui comigo, gente, olha só. Observem, né, que nós temos algumas ações afirmativas de inclusão de mulheres e pessoas pretas, né, e pardas, dentro desse contexto político também. Tá? E é possível que tenham outros também, de acordo com a evolução da sociedade, né, e a alteração da própria legislação em si. Tá bom? Voltem aqui comigo. É importante que vocês, né, façam a leitura do capítulo 18 e 19 aqui do Pedro Lenza, né, estou falando de Pedro Lenza, né, Direito Constitucional, e esses capítulos tratam exatamente sobre direitos políticos e partidos políticos, porque aqui você vai se aprofundar um pouco mais, né, nesse contexto aqui, né, dos direitos políticos, tá, gente? Lembrando que o livro está onde? Né, disponível na minha biblioteca, tá? Por meio, né, o acesso se dá por meio do SWAP. E aí você, acessando o SWAP, clica lá no botãozinho Minha Biblioteca e quando você chegar lá na minha biblioteca, você faz, né, a pesquisa do livro. Gente, olha só, voltem aqui comigo. Ó. Deixa eu avançar aqui. Esse quadro aqui é melhor para a gente fazer a nossa despedida, né? Galera, olha só, sexta aula é o nosso último encontro aqui nesse momento, tá? E agora falamos sobre partidos, direitos políticos, né? Conversamos sobre partidos, né? Capacidade eleitoral ativa, passiva, alguns itens, né? Dentro, né, do contexto dos direitos políticos, tá? Eu quero lembrar vocês o seguinte, praticamente em cada aula eu sugeri ali a leitura complementar, né, de algum capítulo de algum livro, né, que você vai acessar lá no SWAP, na minha biblioteca. Tá?
mas a prova de vocês vai ser baseada nos slides. Aquilo ali é leitura complementar, tá? Então eu desejo muito que vocês leiam, né, para vocês fomentarem ainda mais o conhecimento, né, e se aprofundarem no conteúdo. Tá? O professor não está dando tempo, é muita coisa, né? Então foque aqui no slide, nessa aula que a gente está tendo aqui, para você fazer a tua prova, tá? Com mais tranquilidade. Tudo bem, gente? Então, olha aqui no slide aqui, ó, bons estudos, né, galera? Bons estudos. Voltem aqui comigo, né? Eu agradeço muito aí a paciência dos senhores, né, por estarem até aqui na nossa sexta aula, o último encontro aqui da disciplina de Direito do Estado, tá? E desejo muito sucesso para vocês aí. Fico à disposição, né, para uma eventual dúvida, né, algum apontamento aí, né, com relação às nossas aulas, tá? E até o próximo encontro aí com vocês, tá? Valeu, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.